Brilhante deputada. Senhor presidente, deputado Zé Esmeraldo, deputados que ainda se encontram no plenário, na adiantada sessão, todos que nos assistem através da TV Assembleia. Quero ressaltar, neste momento, o grandioso trabalho de nossas polícias militar, Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e também da Polícia do Rio Grande do Sul, nessa operação grandiosa que foi feita dentro de quase um mês, cerca de 20 dias, por conta do rapto da menina Tainá, que trouxe comoção a toda a população do Estado do Espírito Santo, inclusive fora de nosso estado, todos, deputado Freitas, numa caçada a um criminoso, a um estuprador, a um pedófilo, que pegou uma criança de 12 anos na rua, certamente ofereceu a ela, não conforme ele diz no depoimento dele, mas ofereceu uma ida dela até o destino que a mãe havia orientado por conta das chuvas. A menina hesitou, certamente por orientação da mãe, mas acabou indo para poder sair da chuva. Ela aceitou a carona e a carona culminou no assassinato dessa criança. Deputado Sandro aqui disse antes que está rezando para que a criança está viva. O criminoso em depoimento já disse que a criança está no fundo da lagoa, para onde ele levou a criança para dar uma volta, porque ele queria dar uma volta conforme o próprio depoimento dele. Um assassino frio, cruel, que estuprou a criança e matou a criança, porque sabia que a menina ia falar para a mãe, ia falar para a família, e ele ia sofrer represália. Ele que já tinha cometido delito com uma outra criança. Agora, como que um assassino covarde, cruel como esse, pôde transitar no nosso estado, junto da gente, sem ser percebido? Quantas crianças na periferia e nas nossas cidades, elas estão reféns e propensas a um ataque desse. Eu quero parabenizar, porque aquilo ali foi um trabalho grandioso de inteligência, e há que se ressaltar a pessoa de nosso secretário de Segurança, André Garcia, que certamente, junto com toda a equipe da Polícia Civil, da Polícia Militar, a equipe de inteligência, investigando, vasculhando, procurando para encontrar um assassino covarde, um pedófilo cruel, que não merece nenhum sentimento de bondade por parte de nosso povo, por parte de quem tem consciência. Nesse momento de muita dor de uma família, de uma mãe enlutada por uma tragédia dessa, que não merece consideração e que merece os rigores da lei, a frieza da cadeia e das grades, para poder pagar pelos seus pecados, para pagar por esse crime violento. E é por isso que muitos de nós aqui defendemos a castração química, porque é um assassino covarde, um pedófilo, que no meu entendimento não tem cura. Ainda além de estuprar a criança, deputado Freitas matou, porque ele mesmo diz, ele covardemente diz que a criança saiu do carro correndo e se jogou na lagoa. Ora, quer enganar quem? Nós, a sociedade capixaba, não vai conseguir. Não vai conseguir. Então aqui eu quero agradecer ao secretário de Segurança do nosso estado, André Garcia, pelo trabalho grandioso e valoroso que liderou neste processo, colocando a inteligência de nossas polícias a serviço do bem-estar da população, para poder identificar o local onde se encontrou restos mortais de uma criança, que ainda carece do DNA, mas que o assassino já deixou claro que a criança afundou nas águas da lagoa, deputado. Ele diz isso, depois eu vou te dar uma parte. Afundou em águas da lagoa, ele deixou claro isso, para identificar. Não é fácil, é muito covarde vir aqui falar que a polícia já devia ter achado
que demorou. É muito difícil identificar e achar um criminoso com a tamanha frieza como essa, que vendeu o carro que ele tinha até por um preço bem inferior para fugir para o Rio Grande do Sul. Com a palavra, deputado Freitas, para 1 minuto de aparte. Essa história toda, deputada Janete, ela deixa a gente muito indignado e assusta e afronta muito a sociedade como um todo, especialmente as famílias bem constituídas nesse país. Agora, o que deixa uma dúvida forte é essa versão de que a criança correu e caiu. Se não tiver um inquérito do contrário, e encontra respaldo numa defesa de alguns advogados, e encontra para prevalecer esse álibi e minimizar a pena de um bandido desse quilate, que em outro país estaria sendo condenado à pena de morte. Era preciso que no nosso país também tivesse alguém muito corajoso, assim como esse louco desse Donald Trump, que quando acontece, como aconteceu lá no país dele, ele é o primeiro a levantar e dizer e pedir a pena de morte para um bandido desse estirpe. Obrigada, deputado Freitas, pela intervenção, mas aqui quero voltar a dizer, como nós vivemos num país de muitas injustiças, uma situação dessa precisa de fato ser revista, precisa de fato haver uma legislação fortemente severa para que pessoas que têm esse tipo de comportamento sejam punidas. E eu aqui defendo que para estuprador, que para pedófilo, tenha pena de castração química, porque isso daí sim é uma castração que vai inviabilizar maldades por parte desses agressores e criminosos com a nossa população, e no caso de pedófilo, contra as crianças, no caso de estuprador, contra mulheres e contra homens que são estuprados também por bandidos cruéis, que não se importam em destruir uma vida, que não se importam em destruir uma família para poder dar vazão à sua insanidade mental, porque isso com certeza não se trata de uma pessoa sã, se trata de uma pessoa doente e que não pode ficar livre, impune em nossa sociedade, e que precisa sim ser punida e ser castrada quimicamente, para que ela não venha cometer mais delitos desta natureza e ela venha pensar e avaliar que aquilo, ou ele se trata, porque aquilo nós não permitimos, nós não vamos tolerar. Quero aqui mandar enviar a nossa solidariedade, a nossa compaixão, o nosso carinho, a nossa acolhida, à família dessa menina, a mãe dela que, como bem disse, ela pode ter tido problemas com a justiça, mas ela pagou com os rigores da lei os problemas que teve com a justiça, e não é justo que seja incriminada por um bandido, pelas pessoas que eu sei que não defendem um bandido como esse, mas que muitas vezes querem incriminar uma mãe pelo fato dela ter cometido algum delito e ter um problema com a justiça. Se pagou, volta para a sociedade, porque ela não é estupradora, ela não é uma pedófila, volta para a sociedade para tentar se corrigir. E nada mais pesou sobre essa mãe, mas fica aqui a nossa solidariedade a essa mãe que perde tragicamente uma filha, que não vai poder mais desfrutar do carinho, da orientação, da companhia de uma criança como essa. Imagine o sofrimento que essa criança passou pelo momento que ela esteve na mão de um agressor cruel como esse, deputado Zé Esmeraldo. Imaginemos nós que temos filhos, que fosse um caso desse em nossas famílias, se fosse com um ente querido nosso. Então fica aqui o nosso gesto de solidariedade, o nosso gesto de compaixão para com essa mãe, para que ela possa dar um enterro decente à sua filha, para que essa criança descanse em paz na eternidade, e esse bandido cruel, que graças à ação de nossa polícia militar, de nossa polícia civil, da ajuda da polícia civil e militar do estado do Rio Grande do Sul, do nosso secretário de segurança, André Garcia,
que organizou e orientou e liderou essa equipe do governo Paulo Artung, que esse crime, que o agressor foi preso e certamente será punido conforme o rigor da lei.